Então, muito bem, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Nós vamos fazer uma recapitulação do que os irmãos já estudaram, da dispensação da inocência até a dispensação da promessa ou patriarcal. Primeiro texto que eu quero dar para vocês é Romanos, capítulo 15, versículo 4. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor, Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Lembrando que está lá em Jó 42, 2, os planos de Deus jamais serão frustrados. Vamos agora para a carta aos Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Se você não encontrou, preste atenção. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Dispensação da plenitude dos tempos. Nós somos a geração mais privilegiada, sabia? De todas as gerações, nós somos a mais privilegiada. Estamos vivendo a plenitude das dispensações. Um período de tempo em que Deus leva a humanidade à prova no tocante à sua fé e obediência. Então Deus tem em o seu plano divino, através dos séculos, elaborado um plano de salvação para a humanidade, deixando todos indesculpáveis. Período da inocência, Jardim do Éden, após a queda dos nossos pais, o período da consciência, que vai até o dilúvio. Após o dilúvio, começa um novo período de tempo, o governo humano, que termina com a confusão de línguas na Torre de Babel, e depois passa a um outro período de tempo, chamado patriarcal, ou tempo da promessa, a partir dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de onde nosso Deus tira o pai da fé de Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, e passa a fazer uma aliança com Abraão, e desse homem surge a nação de Israel, que nos deu a Bíblia e o Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Gólgota. A grande bênção para o mundo, ela vem dos judeus. E as duas maiores é a bênção dos oráculos de Deus, a palavra do Senhor e o Senhor Jesus. A palavra escrita e a palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo. O Alfredo falou algo aqui que a Bíblia é cristocêntrica. Em todo esse plano divino através dos séculos, por meio das dispensações, nós podemos ver Cristo Jesus. Se nós não conseguirmos ver Cristo Jesus em cada uma dessas dispensações, nós vamos ter muito pouco proveito. Nós vamos ficar só na teologia e na história. Agora você começa já a ver aqui a respeito do primeiro Adão, que trouxe a morte e a condenação, e nós temos a figura de Cristo Jesus, que é o último Adão, que trouxe a vida e a salvação. Enquanto Adão traz para o mundo o pecado,
e com o pecado a morte, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz o perdão e a vida eterna. Lá em Romanos, capítulo 5, fala-nos que Adão era a figura daquele que havia de vir. 1 Coríntios 15, 45, vai nos informar que o Senhor Jesus é o segundo, ou em algumas versões, o último Adão. Não é? Enquanto Adão, ele desobedece, o Senhor Jesus é obediente até a morte e morte de cruz. Agora, o que eu acho interessante nas dispensações é que cada uma delas termina com juízo, e todo juízo é precedido por um aviso. Deus não manda nada sem antes avisar, ou dar uma chance, uma oportunidade, para que haja arrependimento, para que haja confissão de pecados, para que haja salvação, porque o propósito principal de Deus é que o homem, em todas as épocas, conheça Cristo. E o que eu acho lindo do plano divino, é que ele nos faz recordar o passado, entender o presente e conhecer um futuro bem próximo de nós, nos fazendo ver pelos olhos da fé, de onde Cristo nos tirou, a semelhança de Abraão, de uma terra pagã, de um povo idólatra, alienado de Deus, totalmente corrompido, destinado ao fogo do inferno, mas pela misericórdia e graça, nós fomos atraídos ao coração de amor de Deus, que sempre dá ao homem uma segunda chance, para que ele se arrependa e reconheça a soberania, a santidade e a justiça de Deus, que ao culpado não terá por inocente, e que exige do homem o arrependimento. Como quando você lê o coração da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós entendemos ali que o Senhor Deus, Ele, na verdade, quer que todos se salvem, mas tem uma condicional, que quase não se prega nos púlpitos de muitas igrejas, é que o homem se arrependa, é que o homem confesse a Cristo com a sua boca, crendo com o seu coração. Há uma condicional no texto, é para todo aquele que crê. Não é para incrédulo, não é para pagão, não é para gente debochada, não é para gente atrevida, não é para gente cética, crítica, é para aquele que crê. Se você creu em Cristo, tem vida eterna. Se não creu, já está demorando ir para o fogo do inferno. E eu costumo dizer que o inferno ainda é pouco para o cidadão. O inferno ainda é pequeno, é pouco, porque o homem não merece o inferno, não. O homem merece o lago de fogo, que é pior do que o inferno, aonde é um lugar chamado de a segunda morte. A segunda morte. Porque na primeira morte, se ele morreu em Cristo, ou ainda que tenha morrido sem Cristo, vai haver ressurreição. Os que morreram em Cristo, ressurreição para a vida. Os que morreram sem Cristo, ressurreição para a condenação. Mas agora aqueles que morreram sem Cristo e ressuscitaram para a condenação, eles irão comparecer ao juízo do trono branco e vão saber que o fim é só o começo e que o inferno não é o pior dos piores, porque ele vai ser lançado dentro do lago de fogo, aonde a própria morte e o inferno serão lançados. E ali, diz a Bíblia, que o seu fogo não apaga, seu bicho não morre. Nunca mais encontrará um passaporte de retorno, nunca mais verá a luz da alva. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Esse mapa bíblico, ele abre um leque para doutrinas bíblicas, para profecias e para evangelismo. Eu me converti com esse mapa quando ouvi o Sr. José Bochap
pregando na Buarque de Nazaré. Então, o que eu acho bacana aqui também, da dispensação da inocência, que ela teve um fim, e o fim foi um juízo que Deus trouxe. Expulsou os nossos pais do jardim do Éden. Toda dispensação termina com um juízo, e Deus coloca um anjo com uma espada inflamada, rodeando a árvore da vida, e eu costumo dizer assim, bendita proibição, porque ai do homem, no estado de pecado, sem Deus, sem Cristo e sem salvação, alimentando-se da árvore da vida. Iria viver eternamente no estado de pecado, sem nunca poder ir para a glória eterna, porque no céu não habita pecado. E tem gente pregando que o primeiro pecado originou-se no céu, falando que o diabo pecou lá no céu e Deus o expulsou de lá. Não, não, não. Ezequiel 28 nos ensina que na terra original, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 1 de Gênesis 1, Satanás, que não era o diabo, sim, um anjo de luz, formoso, cheio de sabedoria e de glória, chefe de toda a hierarquia angelical, foi colocado na terra original, e aqui, por causa da sua soberba, presunção e arrogância, querendo ser igual a Deus e tirar Deus do seu trono, ele foi destituído do seu posto, foi banido e nunca mais pôde entrar no céu. Nunca mais, nunca mais. Então nós vemos aqui que nessa passagem do período da inocência, nós temos a figura de Cristo Jesus, nessa árvore da vida, que hoje todos quantos creem no Senhor Jesus, como o único, suficiente e eterno Salvador, eles têm o direito de se alimentar da árvore da vida. Tem hora que eu não entendo, por que crente morre de medo de morrer? Se já temos a vida eterna, se passamos da morte para a vida, se nós já nos alimentamos da árvore da vida, se já temos a vida eterna, e Paulo dizia, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui então nós podemos conhecer o Jesus já nessa primeira passagem. Gênesis 3,15, por exemplo, dentro da primeira dispensação, uma promessa profética, uma promessa que abre, descortina para nós muitas outras profecias durante todo o Antigo Testamento. Antigo, eu não falei velho, Antigo Testamento. Não use a palavra velho. A Bíblia diz que aquilo que está velho, perto está de quê? A Bíblia diz, aquilo que está velho, perto está de acabar. Acabar. O Antigo Testamento, não. Se você falar Velho Testamento para um judeu, um rabino ortodoxo, ele vai te dar uns cascudos, vai achar ruim com você. Então, no Antigo Testamento, nós temos a passagem de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso está nos falando do Senhor Jesus, que efetuaria a nossa grande vitória na cruz do Calvário, vencendo Satanás, a morte e o inferno, conquistando para nós a vida eterna, a maior premiação, o maior milagre que alguém pode receber na vida, a salvação em Cristo. Então você tem aqui o Adão, que trouxe a morte, e que figura o último Adão, Jesus, que nos trouxe a vida. Nós temos a promessa de Gênesis 3,15, e nós temos também, irmão André, o valor do sangue nas dispensações, e Jesus sendo manifestado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus ele mata um animal inocente, a Bíblia não fala qual animal, certo, Darcy? Mas subentende que tenha sido um cordeiro. E a verdade é que aquele animal inocente
prefigurava o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus. E na relva verdejante do jardim, o sangue é vertido, a pele do animal é tirada e a nudez dos nossos pais é coberta. Agora nós temos o manto de justiça e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então é lindo pensar em todo esse plano de Deus, já a partir da primeira dispensação, que nos fala também do Senhor Jesus como nosso Redentor. Aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que é o último Adão que trouxe perdão e salvação, aquele que é a árvore da vida para nos alimentar plenamente, e nós vemos que essa dispensação termina com juízo, e eu tenho que lembrar uma coisa para vocês: todo pecado confessado, arrependido, é perdoado, mas a marca do pecado fica. As consequências do pecado temos que arcar com elas. Adão e Eva pecaram, se arrependeram, confessaram, mas as marcas eles tiveram que levar. Você lembra, por exemplo, da Raabe a meretriz? Em todo lugar que se fala de Raabe, vai ter que apresentar o adjetivo, a meretriz. A marca fica. A marca fica. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu adquiri com 5 anos de idade. Eu já estou com quase 60 anos, 59. Até hoje a marca está aqui. Mas não dói, não sangra mais. Mas é uma marca que me lembra a desobediência. Quando eu fui num casamento numa zona rural, numa roça, e a minha irmã estava tomando conta de mim, e eu desobedeci a minha irmã. E eu dei um arrancão no braço dela e fui correr para brincar de pique, sentei o rosto no arame, porque um cachorro veio atrás de mim, e eu não vi que ele estava amarrado. Então, até hoje eu lembro disso, com 5 anos de idade. A marca fica. Agora, na segunda dispensação, nós temos a consciência. E tem muita gente que pensa que o período da inocência significa que os nossos primeiros pais, eles eram homens da caverna. Ah, gente, nós temos que desmistificar isso. Não tem homem da caverna. Os homens antigos, inclusive, eram mais inteligentes do que nós. Hoje, os superdotados, alguns deles, conseguem ainda ter 3, 4% da sua inteligência que Deus deu ao homem. Agora, você imagina Adão sem o pecado. Você imagina o nível de inteligência desse homem. Foi esse homem, Adão, que colocou o nome em tudo que existe na nossa fauna e na flora. Foi esse homem que colocou o nome a todos os bichos que existia no jardim, a tudo que rastejava, tudo que era terrestre, tudo que era da água e era do ar. Ele coloca nome em tudo. Adão era altamente inteligente. A inocência diz respeito que eles eram inocentes quanto à grandeza do bem e quanto à grandeza do mal, porque eles não conheciam nem o bem, nem o mal, não conheciam o certo, nem o errado. Por quê? Eram inocentes. Agora, uma criança, por exemplo, quando ela sai da fase da inocência para a consciência, ela passa a ser responsável pelos seus atos, e aí Deus vai cobrar dela. E isso varia de criança para criança. Você não sabe com que idade o seu filho vai sair da fase da inocência para a consciência. Pode ser com 8, pode ser com 11 anos, pode ser com 9 anos. Varia de pessoa para pessoa, dependendo do caráter que é formado nela pelos seus pais e do grau de convívio, de aprendizado que ela tem na esfera da família dela. Aí nós ficamos pensando aqui então que na inocência, eles eram inocentes, quanto à grandeza do bem e do mal. Mas quando chega no período da consciência, depois que eles saem do jardim do Éden, são expulsos, e esse período vai até o tempo do dilúvio, aqui agora eles passam a ser conscientes de um mal que por eles mesmos não poderiam evitar, e de um bem que por eles mesmos não poderiam alcançar.
E em todas as dispensações, nós vamos ver a graça de Deus. O homem sempre foi e sempre será salvo por favor imerecido, não pelos méritos do homem. O homem não tem nenhuma virtude, nenhuma qualidade, nenhuma capacidade de alcançar por si mesmo o perdão dos pecados. A salvação da sua alma é dom de Deus, gratuito. É pela misericórdia de Deus. E todos os rituais, todos os sacrifícios que eram efetuados, derramamento de sangue, em todas as dispensações, prefiguravam ou apontavam, melhor dizendo, para o Senhor Jesus. Nós temos esse animalzinho que foi morto aqui, que cobriu a nudez dos nossos pais, já apontava para Cristo. Depois você vai ver no sacrifício de Abel, que Deus aceitou o sacrifício de Abel, também já apontava para o Senhor Jesus. Noé, quando sai da arca, ele levanta um altar, sacrifica um animal, já apontava para o Senhor Jesus. Depois na patriarcal, na Páscoa, principalmente no Egito, Êxodo 12, e depois também no tabernáculo, foi mais na frente, né? Então, nesse período aqui também, nós vemos Abraão sacrificando Isaque, figura do Senhor Jesus. Inclusive aqui no Abraão, nós temos uma dupla figura, né? Que eu acho lindo. Só para adiantar, já que eu falei sobre isso, quando você vê Abraão sacrificando Isaque, Isaque figurava o Senhor Jesus. Mas de que maneira? Na submissão. E quando você vê o cordeiro substituindo Isaque, o que você vê no cordeiro como figura de Jesus? A substituição. Submissão em Isaque, substituição em o cordeiro que Deus proveu para Abraão e também para mim e para você. Em todas as dispensações, você vai ver Cristo Jesus. Na consciência, André, que lição que você tirou, o que você aprendeu, o que você conseguiu captar para você nessa dispensação? Que é a dispensação da corrupção do gênero humano, até que não houve mais remédio, e Deus teve que trazer o juízo. O segundo juízo, sabia, né? Ali o dilúvio é o segundo juízo, o segundo fim do mundo. Porque o primeiro fim do mundo foi aqui na terra original, com a rebelião dos anjos, a terra tornou-se caótica, mergulhou-se em trevas com o pecado dos anjos. Aí depois Deus faz a recriação da terra em 6 dias, não é? No 7º descansa, e aí começa a história da humanidade, que já vai para quase 6.000 anos, a partir do Éden de Adão e Eva. Porque também existia um outro Éden, sem ser esse aqui, porque a terra original também era chamada Éden de Deus. Lá em Ezequiel 28 vai falar sobre isso. Só que era um reino, não animal e vegetal, mas mineral. Eu no mapa tiraria essa figura aqui, porque ela não compatua com um reino mineral. Se era um reino mineral, não animal e vegetal, então não podia ter rio, não ter verde, não ter árvore. Se você olhar lá em Ezequiel, você vai ver que Satanás andava entre pedras afogueadas, e toda sorte de pedras era a sua cobertura, não é? Os diamantes, topázio, isso, aquilo, outro. Bom, mas deixa para lá. Primeiro, terra foi destruída com a rebelião dos anjos, e a segunda terra foi destruída com a rebelião dos homens, e Deus mandou o dilúvio. De lá para cá mudou-se muito em matéria de tecnologia, informática, robótica, ciência, isso, aquilo, outro, mudou muito. O mundo hoje é completamente diferente na matéria da ciência, da educação, dos meios de comunicação, tudo mais. Porém, o coração do homem é o mesmo. O mesmo coração do homem de hoje é o coração daquela geração antediluviana. O cientista cristão Adalto Lourenço, ele diz lá num dos seus estudos, que ele diz por A e mais B, que nesse período, a geração antediluviana já contava ali com quase 2 bilhões de pessoas. Aí você imagina essa quantidade de gente, vamos dizer lá que tenha tido lá, talvez um pouco menos, não sei precisar isso, mas provavelmente muitas pessoas já haviam naquele tempo, e você vê que só 8 pessoas se salvaram. 2 bi, que ele falou, o Adalto.
Eu achei meio estranho, mas eu vou questioná-lo, né? Mas vamos dizer lá que tenha tido 2 milhões, aí você fica pensando, pode ser que ele tenha equivocado, mas aí você vê 8 pessoas, o número 8, na numerologia, é novo começo, tanto que Noé, ao sair da arca, sai para um novo começo, e uma nova terra é apontada para o homem, cuja terra nós estamos vivendo nela hoje. E o Senhor Jesus, ele ratifica a questão do dilúvio, desse juízo, como uma figura dos dias que vão anteceder a sua volta. O Senhor Jesus, ele fala em Lucas 17, versículo 26 ao 30, muito interessante, assim como foi os dias de Noé, assim como foi os dias de Ló em Sodoma e Gomorra. Aí ele fala no verso 30 de Lucas 17, eu me manifestarei nos dias de Noé e nos dias de Ló. O que caracterizava os dias de Noé? É Lucas 17, de 26 a 30. O que caracterizava, Leila e Dadim, os dias de Noé? O que caracterizava os dias de Noé? Resumidamente, violência e corrupção. O que caracterizava os dias de Ló, Sodoma e Gomorra? Promiscuidade e avareza. E o Senhor Jesus está dizendo para nós, dando um sinal, eu me manifestarei nos dias de Noé e de Ló. Está lá em Lucas 17, 30. E Mateus 24, 34, ele vai dizer, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Da agora é a última geração que vai presenciar a volta de Jesus. No calendário judaico, estamos com 5.779 anos. Israel está com 70, vai fazer 71 anos esse ano na terra. Uma geração judaica. E nós temos visto que o Senhor Jesus Cristo disse, a geração que visse a figueira brotando na terra, Israel nascendo como nação em 14 de maio de 48, seria a última geração. E nós sabemos que o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da volta de Cristo para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E ele já deu os sinais. Esta é a última geração que estivesse vendo os sinais de Israel na terra e todos os juízos que prenunciam a segunda vinda do Messias. Não tem sinal para o arrebatamento, a não ser os sinais que antecipam a segunda vinda e a apostasia, que graça e desgraça a igreja do Senhor. Então nós vemos que os dias de Noé, nós vemos Cristo Jesus, não só nesse altar, no sacrifício que Abraão faz, que Noé faz, depois de, aqui né, já pulei aqui, no sacrifício que Noé faz depois que sai da arca, e pelo fato do Senhor Jesus ratificar esses dias, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, há de ser também a volta do Filho do Homem. Indiferença, incredulidade, desinteresse, frieza, descaso, comodismo, covardia, hipocrisia, relaxamento, tudo isso nós temos visto no meio da cristandade e de um mundo ímpio, paganizado. São características dos dias de Noé, sinal claro da volta de Jesus para o reino, que se dirá então para o arrebatamento. Concluindo aqui o resumo então, nós já vimos a primeira dispensação. Eu não me preocupo muito com essa questão geográfica ou teológica, de quanto tempo durou, não sei o quê, não. A parte profética e aplicação para nós hoje. Aí, o juízo foi a expulsão dos nossos pais, o juízo que termina a dispensação da consciência, onde eles agora são conscientes de um bem que por si mesmo não pode alcançar e de um mal que por si mesmo não podem se livrar. Nós temos que o dilúvio veio e destruiu toda aquela geração. Uma outra coisa que me impressiona muito nisso é que Noé tinha tio, tinha tia, tinha primo, tinha prima, os filhos de Noé tinham seus primos, as esposas dos filhos de Noé tinha a mãe, tinha o pai, e também a mulher de Noé
tinha família. E eu te pergunto, aonde estão eles? Para onde foram? Para onde foram? Você já parou para pensar, hein? Que Deus não tem neto? Que filho de crente não é crentinho? Que os seus pais que vêm na igreja, que confessam a Cristo, não é passaporte para levar o seu filho, o seu neto para o céu? Se não nascer de novo, vai para o fogo do inferno. Filho de crente vai para o inferno, se não se converter, se não se arrepender dos seus pecados, se não reconhecer Jesus como Salvador. E não adianta vir com esse negócio de trazer filho para a igreja, você tem que levar o seu filho para Jesus, porque a igreja nunca salvou e nunca salvará ninguém. Então nós aprendemos essas coisas e que o juízo ele veio terrivelmente. Uma outra coisa, diz que o prazo médio de arrependimento para essa geração antediluviana foi de 120 anos. Mas 120 anos foi o prazo médio de arrependimento. E Noé, o pregoeiro da justiça, pregou e conclamou o mundo ao arrependimento e falou uma mensagem de juízo que nós não pregamos nos púlpitos das nossas igrejas, porque acha que vai espantar os outros, que vai expulsar as pessoas da igreja. Diziam os irmãos no passado, se os púlpitos falassem mais do juízo final e do inferno, haveria mais gente no céu. Irmãos, qual foi a mensagem que Deus mandou Jonas pregar lá em Nínive? Arrependei-vos! E dentro de 40 dias, Nínive será? Amada por Deus, será perdoada por Deus. Deus não é Papai Noel não, gente. Deus é justiça e juízo. Eu gosto de quando eu ouvi uma pregação do Paulo Alves, que está lá na África, ele falou assim, Deus amou, não amará mais. Jesus não sangrará uma segunda vez, não morrerá de novo na cruz. João 3,16, o verbo está no passado, Deus amou, não amará mais. Agora é a mensagem do juízo. Se você comparar Mateus 28 com o Apocalipse 16, lá vai estar escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho, em Mateus. E lá no Apocalipse, ide por todo mundo e derramai o juízo de Deus sobre a terra. Agora é hora do juízo. Agora é hora de colocar a barba de molho. Agora é hora de ver com quantos paus se faz uma canoa. E chega de pregar a mensagem com água com açúcar, para agradar gregos e troianos. Prega um evangelho autêntico, genuíno, que mostra a santidade e a justiça de Deus. E é isso que nós vemos ao longo das dispensações. Todas elas terminam com o juízo. A dispensação que termina o juízo do governo humano foi a Torre de Babel, de onde originou-se Babilônia, aonde situava-se o Iraque. E lá ainda tem o rio Tigre e Eufrates. E aqui então nós vemos a globalização que já nasceu nos tempos antigos. A globalização, a democracia capitalista, ela está embutida na Torre de Babel, que quer construir uma ponte até o céu, mas não para ter comunhão com Deus, mas para destronar e matar a Deus. Simplesmente isso. O mesmo intento de Satanás, que foi no passado, continua sendo hoje também. Então aí nós vemos no andar da carruagem, que quando chegamos na terceira dispensação, governo humano, o homem nunca esteve tão ávido por poder e glória. Israel começou a desgraça e o fracasso de Israel em 1 Samuel capítulo 8, quando tiveram a infelicidade de pedir um rei como tinha as demais nações. Foram pedir um rei, queremos um rei como tem as nações. Deixaram o próprio Deus, que lhes governava, que lhe provinha os proventos e também a vitória nas guerras. Foram escolher um pobre mortal, que não podia resolver os seus próprios problemas, Saul. Numa das guerras de Israel com os filisteus, lá aparece na colina o gigante Golias de Gate. Durante 40 dias, de manhã e de tarde, o número 40 é provação, Golias desafiava as companhias de Israel,
não sou eu Golias de Gate? Dai-me um homem para que peleje comigo. Olha, mas vocês não pediram um homem? Vocês não queriam um homem? Cadê ele? Cadê? Depois Deus tem que falar lá em Oséias: dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor, porque não era um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente vê na lição dessa dispensação, resumidamente, que o governo humano que Deus almeja para trazer a teocracia sobre a terra, destronando a democracia, será o Yeshua HaMashiach, El Shaddai, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus virá e reinará, conforme as últimas palavras daquele que é suave em Salmos de Israel. Haverá um rei que domine sobre as nações e domine no temor de Deus, Jesus. Uma das orações que eu mais tenho feito ultimamente é aquela chamada oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você quer ver justiça na terra? Você quer ter paz na terra? Você quer ver realmente a prosperidade, a universalidade do conhecimento de Deus na terra e do poder de Deus reinando? Então almeje o reino de Deus sobre a terra. Porque Jesus virá, estabelecerá o trono de Deus e reinará supremo, destronando o anticristo e mandando a trindade satânica para o lago de fogo, aonde eles amargarão a eternidade no fogo do inferno. Aqui também, então, nós podemos ver o Senhor Jesus na figura desse animal que foi oferecido no altar que Noé fez logo ao sair da arca. E essa torre de Babel tem tudo a ver com o andar das profecias em Daniel, como também em Isaías, Ezequiel, culminando com o capítulo 19 do Apocalipse, que fala-nos do Senhor Jesus Cristo, que virá e trará o reino de Deus durante 1000 anos sobre a terra. Aí nós chegamos então na quarta dispensação, a patriarcal, ou a dispensação da promessa, a partir de Abraão até o período da lei com Moisés, aonde Deus entrega as tábuas no Monte Sinai. Interessante que dessa linha que está aqui no nosso mapa branca, no outro mapa antigo era vermelho, né? Que mostrava para nós de onde surgiu a nação de Israel, desde Ur dos Caldeus, passou pelo Egito, ali ficou escravo 430 anos, atravessaram o Mar Vermelho, foram ao Monte Sinai, receberam as tábuas da lei, rodearam o deserto 40 anos, até que toda aquela geração de 20 anos para cima morreram, só restaram os de 20 anos para baixo, e eles herdaram a terra prometida, mas quando chegam na terra prometida, eles se corrompem, e aí então as 10 tribos, Israel, é levada para o cativeiro da Síria, e de lá se perderam, nunca mais voltaram, só vão se reunir novamente no milênio de Cristo. As outras 2 tribos, Judá e Benjamim, são levadas para o cativeiro de Babilônia, e permanecem por um período de 70 anos no cativeiro, passando pelo Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, até chegar ao Império Romano, onde nasceu o Senhor Jesus Cristo e trouxe a revelação da graça do amor de Deus para nós. Então nós vemos na dispensação patriarcal a mortandade dos primogênitos, a instituição da Páscoa. E é bom lembrar que a igreja não tem nada a ver e nada para celebrar Páscoa judaica. Páscoa judaica. Nós temos a ver com o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, que instituiu a ceia do Senhor, lembrando-nos do seu corpo pelo pão e do seu sangue pelo vinho. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele é tipificado em Êxodo 12, na Páscoa do Egito, aonde o cordeiro tinha que ser sacrificado por cada família, o seu sangue espargido
nos umbrais e nas vergas das portas, e à meia-noite o anjo destruidor passaria pela terra do Egito, e vendo sangue, passaria por cima, e não atingiria aquela casa com a marca do sangue. Porém, toda a casa, tanto de israelitas como de egípcios, que não tivesse a marca do sangue, o anjo destruidor passaria e mataria o seu primogênito. À meia-noite, ouvirá um grito: aí vem o noivo. O Senhor Jesus está prestes a derramar o seu juízo. E ai daquela casa, daquela família, daquele filho, daquela filha, que ainda não tem, nas vergas da porta do seu coração, a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Em todas elas, se você for estudar, você vai ver o valor do sangue e Cristo como Cordeiro de Deus sendo tipificado ou representado em cada uma das dispensações. Eu costumo dizer o seguinte: nós não precisamos ser apresentadores, como apresentadores de televisão nos púlpitos de nossa igreja. Eu não preciso ser eloquente teólogo como o Hernandes Dias Lopes. Eu não preciso ser intrépido como um Silas Malafaia. Eu não preciso ser descontraído e agradável como um Cláudio Duarte. Porque se a obra de Cristo na cruz do Calvário não te influenciar, nada mais valerá para a sua conversão. Eu não tenho que agradar, eu não tenho que satisfazer ninguém. Eu tenho que pregar o que Deus mandou pregar. Então, seja autêntico, seja você mesmo, e com fidelidade, cumpra a ordem que Deus te deu. Fala para mim, Alfredo, o que você vê mais então aí nessas dispensações, a que mais te chamou a atenção? Na inocência, consciência, governo humano ou patriarcal? O que te impressionou mais, o que te marcou mais? Então, o juízo do governo humano foi a confusão das línguas, né? Quando Deus desce para ver a torre e confunde as línguas, né? E ao confundir as línguas, ele faz com que as nações sejam formadas cada um, conforme a sua língua, vai se espalhando pela terra e formam-se assim as nações. O que eu acho interessante e que faz ligação também com o juízo dessa dispensação é o que ocorreu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, formando ali um novo povo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E naquele dia, os discípulos falaram em outros idiomas, um poder que foi dado pelo Espírito Santo para eles se comunicarem com aquelas pessoas que estavam ali na festa do Pentecostes, pessoas de diversas nações, pelo menos 14 nações, e naquele dia o dom do Espírito Santo dado aos apóstolos fez com que aquele juízo do governo humano fosse revertido e todas as nações pudessem receber agora o evangelho chegar a pelo menos naquele início 14 nações. Essa é uma lição que eu aprendo e acho de fato muito importante nessa dispensação. E nós estamos vendo agora, parece que um recobrar dessa confusão de línguas nos bastidores evangélicos. Porque hoje as denominações, as doutrinas que existem entre os cristãos evangélicos e também as versões de Bíblias que nós temos hoje não nos deixam ter a mesma interpretação nem a mesma aplicação de um texto. Porque as versões variadas, elas vieram para trazer confusão e somente proveito financeiro. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz em todas as igrejas. Tudo que dividir e causar confusão não é de Deus. Existem muitas versões hoje que são puramente comerciais, valor comercial. E elas estão dividindo o povo de Deus, como não bastasse as denominações, né? E eu vejo em tudo isso uma confusão de línguas no meio do povo de Deus, que não fala a mesma linguagem da fé, a mesma linguagem neotestamentária, a mesma linguagem bíblica, os princípios de Deus, que nós não podemos abrir mão. Só para resumir e fechar aqui, fechando, nós temos então 7 dispensações. Das 7, nós estamos na penúltima,
E cada uma delas termina com juízo, e essa dispensação não será diferente. Os irmãos vão estudar a quinta dispensação, que é a da lei, que para mim foi a maior, o pior dos juízos que encerrou de todas as dispensações. Para mim foi a da lei. Vocês vão descobrir ali, vão ver qual que foi. E na dispensação da graça que estamos vivendo, já Filadélfia e Laodiceia, na reta final aqui, antes do arrebatamento e de vir o juízo do Apocalipse para o mundo ímpio, também terminará com um juízo. Para a igreja, a dispensação da graça termina com o arrebatamento, mas para o ímpio, ai daqueles que ficarem para trás. Está lá no Apocalipse, né? Sobre a árvore da vida, no capítulo 22. Nós temos direito a essa árvore da vida, que é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele pleiteou a nossa causa diante de Deus. Ele foi, quando ele morre no Calvário, ele morre pelos nossos pecados e nos liberta até mesmo da natureza adâmica pecaminosa e nos promete nos revestir do seu corpo glorioso. E aí então nós temos acesso à presença de Deus pela graça de Jesus. Todo pecado, toda falta, toda falha que cometemos, nós temos o valor do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Aquele mesmo sangue que nos lavou do pecado original, por muito nos amar, é o mesmo sangue que nos purifica dos pecados diários na nossa vida cristã. Mas alguém perguntou para um pregador, eu quero que o senhor me responda agora, se todos se convertessem, caberiam dentro da arca? Não, mas aí o pregador respondeu para ele, se todos se arrependessem, não precisava da arca e nem do dilúvio. Assim como aconteceu com a cidade de Nínive, todos se arrependeram no pó e na cinza, e Deus poupou a cidade, porque desde os animais até o rei se arrependeram no pó e na cinza, e Deus tirou o juízo sobre eles. Não é? Mas aqueles que não se arrepender, morrerão nos seus pecados, mas para aqueles que se arrependerem, têm o direito à vida eterna, porque Jesus pagou o seu preço na cruz. Resumindo tudo, se você não entendeu nada, fica aqui, com Cristo Jesus, e tem o direito da vida eterna.